Já estou na ponta da linha com o deputado federal Pedro Lucas. Deputado, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por nos atender. E ontem, eu começo logo com essa pergunta, o Senado acabou aprovando o que já havia sido aprovado na Câmara, mais uma vez, um apoio, um incentivo aí para estados e municípios. Bom dia, deputado. Um abraço, obrigado por nos atender. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mirante. Uma satisfação muito grande falar contigo novamente. Jorge, esse projeto que foi aprovado no Senado é um projeto de lei complementar, do qual a Câmara já, pela segunda vez, aprovou, não é, na Câmara dos Deputados. A primeira vez, se você recorda, era a Lei Mansueto, não é? E veio o problema da pandemia, e aí o relator Pedro Paulo, deputado Pedro Paulo, fez um relatório sem muitas contrapartidas, modificando tudo aquilo que a Lei Mansueto tratava naquela época, não é? Para que a gente pudesse socorrer os estados e municípios através de uma recomposição do ISS e uma recomposição do ICMS com base no ano 2019, para atender os estados e municípios que, com essa pandemia, ficou sem arrecadação, caiu mais de 30%. Esse é o diagnóstico que o Tesouro Nacional deu para a gente naquela época. Enfim, fizemos um texto relativamente satisfatório. Claro que nenhum texto que sai da Câmara é totalmente redondo, pode ser modificado no Senado. Para isso, existe uma casa revisora. Só que quando chegou no Senado, com muitas tratativas, né, do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, viu que tinha que ter o congelamento, uma contrapartida maior, que era o congelamento dos funcionários públicos. E aí, o Senado, na sessão de sábado passado, aprovou, né, um texto com diversos congelamentos, mas que também tratava da ajuda dos estados e dos municípios, só que de outra forma, não com a recomposição do ISS e não com a recomposição do ICMS. O certo é que veio esse texto para a Câmara e o presidente Rodrigo tratou de não polemizar, né? E a Câmara, por si só, também entendeu isso. Não dá mais para a gente ficar esticando. Os estados e os municípios estão completamente esgotados nessa questão da recomposição. Eles precisam ter uma receita para poder fazer com que os serviços públicos essenciais tenham funcionalidade nos municípios, tenham funcionalidade nos estados. O certo é que veio uma outra repartição do recurso, mas com mais ou menos o mesmo valor, não é, para o estado do Maranhão. Aliás, veio até um pouco mais, né, facilitando assim o entendimento dentro da Câmara dos Deputados da bancada maranhense. Aprovamos, só que fizemos algumas ressalvas. Tiramos na data de anteontem, não é? Porque foi votado ontem já no Senado, a questão dos educadores, né, dos profissionais da educação. O PPB, do qual eu lidero, excluiu a parte do qual o texto falava que diretamente ao combate ao Covid, os profissionais de segurança, saúde e forças armadas. Então, tiramos esses profissionais e o texto retornou de volta, não é, para o Senado para que eles pudessem aprovar. No dia de ontem foi aprovado um texto já com as alterações da Câmara, mas também voltou muita coisa que o Senado quis e vai para sanção agora para que esses municípios possam, eu acho que no mais tardar dia 15 de maio, possam estar recebendo esses recursos. É grave a situação dos municípios, é grave a situação de todos os estados brasileiros. Conversei com muitos governadores, governador do Rio, governador do Rio Grande do Sul, o próprio governador do estado do Maranhão, e vimos que a gente precisa desse socorro urgente. Não pode fazer uma batalha política sobre esse assunto. Então o Senado, inteligentemente, como a Câmara oportunamente, aprovou esse texto que vai socorrer os estados e municípios. Só falta a sanção agora do presidente, né? Eu creio que o texto foi
bem articulado com o ministro Paulo Guedes, eu acho que não vai ter nenhum entrave para a sanção do presidente. Deputado Pedro Lucas, o senhor apresentou um projeto que alguns estados já estão tomando, alguns municípios, mas ainda não está uma coisa sacramentada. E a sua ideia é justamente sacramentar isso, oficializar, que é a utilização das máscaras, que já foi mais do que comprovado, tem sido feito até didaticamente, que 2 pessoas sem máscaras, a possibilidade de contaminação é 100%, com uma máscara, uma pessoa com uma máscara, outra sem, já fica em 50%, e os 2 com máscaras fica praticamente sem chance de contaminação. E a obrigatoriedade no país da utilização das máscaras. Esse projeto, o senhor me disse que já entra em pauta essa semana, é isso? O projeto nasceu de uma recomendação da OMS, não é? O uso de máscara impede o contágio de várias pessoas, isso aí a gente tem batido na tecla. Eu apresentei esse projeto, Jorge, no dia 3 de março, algo assim. Não é muito tempo, né? A gente já deveria ter aprovado. O certo é que a gente tem que aprovar a nível nacional, por quê? Porque tem muitos municípios ainda que não decretaram nem estado de calamidade. Como a gente já decretou estado de calamidade, e aí a gente precisa verticalizar uma lei que possa inibir, né, o contágio, a gente precisa obrigar até o fim da pandemia, que o prazo de calamidade diz que até 30 de dezembro, né, para que a gente possa obrigar o uso de máscaras em locais públicos ou em locais privados de livre acesso. A gente é mais uma ferramenta para o combate à pandemia. E como é que funcionaria, deputado Pedro Lucas? Ficaria a cargo da União, ficaria a cargo dos municípios ou dos estados? Como é que seria? Porque muitas pessoas podem dizer que não teriam condições de adquirir as máscaras. Como é que ficaria essa questão? Olha, primeiro a gente está colocando muitos recursos nos estados e municípios. Né? Claro que as pessoas mais vulneráveis, elas precisam do auxílio dos municípios e dos estados. Vejo os estados, vejo os municípios, o município de São Luís, o prefeito Edivaldo, entregando muitas cestas básicas. Né? A gente poderia colocar dentro dessas cestas básicas as máscaras, para que as pessoas possam, se tiver que sair de casa, utilizar essas máscaras, para que a gente possa evitar. A sanção pode ser administrativa, que vem dos funcionários públicos, ou uma sanção civil, não é? Ou até mesmo, se há, no extremo caso, uma sanção penal. A gente está falando de vidas, a gente não pode mais brincar, né? Eu via muita gente brincando com essa situação. A gente não pode brincar enquanto outros morrem. Então, essa é uma medida que, além de educativa, ela precisa ser vista como séria, né? A gente está falando de vidas. Já foram muitas mortes, não só no Maranhão, mas como no Brasil. Então a gente precisa verticalizar uma lei e evitar realmente o contágio do coronavírus. E essa votação está marcada para quando, deputado? Está marcada para amanhã, às 14 horas. Tem 8 projetos do mesmo teor apensado ao nosso projeto. Não é? Claro que aqui não tem nenhum objetivo de dizer que o projeto está redondo. Pode ser melhorado através do relator. O presidente Rodrigo, na sua entrevista coletiva, falou que vai pautar o projeto às 14 horas de sexta-feira, mas que ainda não escolheu um relator. O relator vai poder fazer o trabalho que ele achar que o texto ainda merece. Deputado, o senhor também apresentou uma indicação sobre a ampliação dos bancos na questão do atendimento ao auxílio emergencial. Hoje fica restrito à Caixa e à agência lotéricas. A iniciativa é ampliar para minimizar esse sofrimento das pessoas que estão querendo receber o auxílio emergencial e também a disseminação do vírus, do coronavírus? Na verdade, virou uma fila de guerra, né, Jorge? Verdade. As filas da Caixa Econômica. A Caixa abre dia de sábado, faz o que pode, abre antes do horário previsto, mas não tem jeito. É muita gente precisando, é muita gente na informalidade, não é? A gente chama os invisíveis da economia, não é? Mas que estão aí, estão batendo na porta da Caixa e está uma loucura. Então o governo, eu fiz essa indicação
ao ministro Paulo Guedes, e também encaminhei cópia ao presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, para que tome providências e possa dinamizar essa distribuição desse recurso através de outros bancos. Vou mais tarde ter contato com o Isaac Sidney, presidente da Febraban, né, da Federação dos Bancos, para que ele possa ter entendimento junto com o ministro da Economia e fazer essa distribuição desses recursos. Se a gente pudesse colocar em outros bancos, fazer essa transação em outros bancos, tenho certeza que essas filas não estariam desse tamanho. Para finalizar, deputado, uma opinião sua que eu achei interessante é sobre que o momento que a gente está vivendo, a gente tem tentado, né, e infelizmente, e eu vou já tratar também de um assunto aqui lá de Bacabal, a gente tem visto algumas coisas que, infelizmente, alguns não conseguem, nesse momento, deixar um pouco a política partidária de lado, pensar em eleições depois, e o momento é de salvar vidas. E o senhor defendeu que não seja o momento de uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito envolvendo com a Câmara e o Senado, sobre as declarações, afirmações do Sérgio Moro. O senhor entende que isso deva ficar com o Judiciário para que o Congresso Nacional continue focado exclusivamente nesse momento em ações para o combate da pandemia? Olha, eu sou radicalmente contra uma CPMI nesse momento, Jorge. E falo por quê. Não por ser do lado de A ou do lado de B. E sim porque a gente tem um inimigo número 1 hoje em dia no país, hoje em dia no mundo, que é o combate ao coronavírus. É esse vírus que a gente precisa combater. É esse vírus que a gente tem que evitar ao máximo que chegue na casa das pessoas, na casa das famílias. Então a gente precisa ter um foco maior. A votação dentro do Congresso Nacional está sendo remota. Imagine só uma CPMI neste momento remota. O que faria? A confusão que isso iria trazer para dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Está sendo difícil aprovar. A Câmara tem trabalhado muito mesmo assim. A gente começa a sessão 8, 9 horas, vai acabar meia-noite, 1 hora, com várias propostas. Falta muita coisa a ser aprovada ainda. A população cobra o seu direito, dos parlamentares, que a gente possa tomar posições firmes no combate à pandemia, e uma briga política, uma investigação dentro do CPMI seria horrível para o Congresso agora. Eu sou daqueles que defendem, já está no Judiciário, deixa o Judiciário trabalhar, é o Judiciário que tem que fazer agora as investigações. Os ministros do STF já estão na mão deles. Então, eu acho que precisam aprofundar, dar um andamento necessário ao processo das declarações do ex-ministro Sérgio Moro, mas deixar protegido o Congresso Nacional das questões políticas nesse momento. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter um foco em um inimigo número 1, que é o combate ao coronavírus. Deputado Federal Pedro Lucas, queria agradecer gentilmente a participação com a gente. Bom dia, um abraço, vamos todos se cuidar. Vamos lá, Jorge, um abração a todos aí, um abraço a todos da Rádio Mirante.